Vale o seu terreno, casa ou apartamento, imóveis em geral? Chame o corretor Marcelo Maicá, que ele resolve para você. Acesse agora mesmo oimobiliario.com.br ou ligue 55 999 30 7904. Tenha a avaliação do seu imóvel gratuitamente. O Imobiliário, corretor Marcelo Maicá. Olá, muito boa tarde para você que está ligado na 106.3 Rádio Fema FM. Agora 13h33. Vai começar, como acontece todas as quartas-feiras, o nosso espaço imobiliário. Para você aí que tem interesse em ficar por dentro do setor da habitação em Santa Rosa, o momento é esse. E para conduzir, sem dúvida alguma, Marcelo Maicá, o imobiliário aqui com a gente. Hoje também recebemos ela que está de volta ao nosso estúdio, Karen Danigno. Boa tarde para vocês, meus queridos. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Eli. Sempre um prazer estar de volta. Então, hoje, claro, mantendo o tema da área imobiliária, já falei aqui sobre o REURB, né? Sim. A regularização imobiliária. Então, trouxe uma parceira aí, a engenheira Karen, da Rota Empreendimentos. E é uma área que a gente está retomando aí a partir dos últimos meses, né? A gente retomou aí a captação de novas áreas, que são áreas que são demarcadas pelo município, né? Então a gente tem aí diversas áreas no município de Santa Rosa, com terrenos regulares, com construções regulares, né? Que na verdade as pessoas moram, pagam IPTU, mas não tem a sua matrícula do imóvel, né? Sim. Não tem exatamente, né, a medição do seu terreno e não está no seu nome aí na documentação. Então muitas pessoas pagam IPTU e acham, não, tá tudo certo. E aí quando acontece alguma questão de venda, alguma questão de partilha, né, de falecimento, surgem os problemas. E a gente entra aí, né, em parceria, claro, com o município, né, para regularizar grandes áreas e fazer as medições, pegar os dados, né, de quem mora, de quem realmente tem a posse desses imóveis. E a Karen é especialista como engenheira, né, eu como corretor, né, na questão da captação, e a Karen aí sim na parte técnica de medições e tudo. E achei interessante convidar, né, ela como parceira de negócios aí, convidar para vir aqui explicar um pouco como funciona, né, desde o início até o fim da regularização, e como aí quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir depois também nas redes aí, entender um pouco, né? Talvez não é você, mas talvez tenha algum conhecido, tem alguma uma parte mais no região, né? Mais no interior aí do município, né? Ah, não, mas a minha tia lá mora numa linha e, né, mora em algum local aí da cidade que realmente não está tudo certinho. Então, palavra a Karen aí para explicar um pouquinho para nós, né, e dar umas dicas aí pro pessoal. Maravilha. Boa tarde, tudo bem? Bom, como o Marcelo falou, né, o que acontece? Como a cidade teve uma grande expansão, a maioria dessas áreas são áreas que antigamente eram áreas rurais e que elas foram sendo urbanizadas. E o que aconteceu? A maioria do pessoal acabou comprando essas áreas por contratos de compra e venda. Então, com aquele contrato ali, eles acham que eles têm a propriedade, mas é o que a gente sempre diz. A gente tem a propriedade quando está registrado em matrícula. Então, isso acaba, como o Marcelo disse, ele desvaloriza o imóvel, né? Então, na hora de fazer a venda, acaba que o pessoal não tem esse entendimento e acaba se deparando com certas situações que precisam ser resolvidas. Então, hoje em Santa Rosa, a gente tem o REURB, que é a regularização fundiária. É uma legislação federal, tá? Desde 2017, e que agora ela começou a ser mais implantada aqui em Santa Rosa, região, justamente por ser... É um pouco diferente o processo. Ele veio para facilitar para as pessoas conseguirem ter esse registro, porém ele tem algumas etapas. A gente vai no local, né? São núcleos, não é um lote só. Tem que ser pego aquele núcleo, aquela parcela. O núcleo que a gente diz pode ser de 4 lotes, digamos assim, né? Mas é um núcleo.
Então a gente entra em contato com o pessoal, nessa parte o Marcelo faz a captação dos clientes, entra em contato com eles, conversa, vai lá, faz as medições, tudo, medições do terreno, medições da casa, e depois entra com o processo junto com a prefeitura. Isso envolve topografia, envolve engenharia, envolve assistente social em alguns casos, quando ele é separado por 2 modalidades, que é o social específico. Era sobre isso que eu ia perguntar, sobre o que o município hoje está incentivando em termos de subsídio também para esse trabalho. Hoje o município de Santa Rosa, como alguns outros no país, né, existe a legislação e eles têm aí uma chamada, né, federal para dar a celeridade, né, a esse processo. Então tem muitos processos acumulados e o município de Santa Rosa no último ano, aí, início desse ano, está montando uma equipe, né, de trabalho para agilizar todos esses processos, tá? Então é de interesse do município. Sim. Também porque na verdade tanto na área de mobilidade urbana, de energia, mesmo de IPTU, são como se fossem zonas escuras no mapa da prefeitura, assim, porque realmente os lotes é cobrado IPTU, mas não tem exatamente a medida, né? A topografia feita, realizada, não tá aquela medição na matrícula, né? Não tá tudo registrado. Então, pro município é de interesse, sim, porque também valoriza economicamente aquelas áreas, né? Sim. Então, o município tem, sim, interesse ajudar isso. Então a gente entrega, na verdade, os corpos, né, as peças do processo, e o município lá dentro que vai estar a chancela deles, vai dar a aprovação deles, né? Isso. Aí sim, com os engenheiros topógrafos deles vão analisar o nosso processo e dizer, não, ok, esses lotes aqui estão autorizados, e aí sim a gente vai para o registro de imóveis, né, para finalizar. Tem uma comissão dentro da prefeitura, então com todos esses com todo esse corpo, né, que é topografia, engenharia, a parte social, ambiental, isso também é levado em conta, que é como o Marcelo disse, eu acho que para o crescimento não é só a construção, mas a regularização em si também gera um valor economicamente no município, né? Sim. E para prestação, acesso de diversos serviços, né? Como modo geral, o imóvel, a área muitas tem vezes que estar regularizada. tu vive aí vamos dizer, num núcleo desses, e tu quer solicitar que ele tenha asfalto, que tenha meio-fio, que tenha esgoto, tudo, e na verdade iluminação. Isso, então, e na verdade a prefeitura vai dizer não, a gente dá prioridades para outros, né? Então, dessa forma, isso daí também muda. E retomando a questão, a gente tem sim 2 tipos de REURB, né? Que é o REURB, o social, né? Que quem não tem uma renda suficiente, daí faz a questão dessa análise, né? Análise social e tudo, e aí sim vai ser encaminhado para a prefeitura, né? Isso. Então, sem um custo como os outros têm, né? Isso. Como que daí é o particular, que tem uma renda, é uma área maior, que também é feito pela gente. Eu gostaria de dar um exemplo, por exemplo, assim, o que acontece, né? O que aconteceu na nossa região. Então, vamos dizer, o meu bisavô veio aqui e ganhou uma gleba de terras. Aí foi tendo filhos, né? Foi crescendo a família e foi dividindo aquela gleba em áreas menores. Cada filho construiu uma casa em alguns hectares. Daí, de repente, veio os netos e construíram ali. E hoje são áreas maiores. Mas como foi partilhando assim, e como era área rural, tu não conseguia botar lotes, por exemplo, de 500 metros e regularizar, né? Tu não conseguia fazer tudo, e na verdade tu nem fazia a topografia, tu nem media exatamente. Não, a minha área vai até a cerca, né? Normalmente vai até o rio, mas tu não sabe exatamente qual é essa medida, né? Então, o que é o REURB é justamente para isso, é como se a gente voltasse o processo lá atrás, como se fosse o bisavô fazendo, agora vamos lotear. Então agora a gente vai medir um lote para cada vai fazer a rua aqui, vai fazer tudo localizar. Isso. Então é como se a gente pegasse um processo inverso de um loteamento. A gente vai pegar um loteamento que já existe, vai medir, vai dividir os lotes, vai demarcar o centro da rua, né? Vai demarcar o meio-fio e tudo. E aí a gente dá esses papéis para a prefeitura aceitar. Então é realmente uma lógica de um loteamento inverso. Assim, né? Já existe, agora a gente tem que desenhar aquele mapa de lotes e tudo mais. E o interessante da cidade é isso, porque, por exemplo, a gente pega aqui do Figueira, pega até próximo do Montese, pega em Cruzeiro. Então hoje a gente consegue ver, né, que uma área de
lotes ali de 200 metros, de 400 metros, estão sendo vendidos a 100 e poucos mil, né? Então a gente pega hoje eu vivo num lote de 500 metros quadrados, só que não tem os documentos. Tu tem um tesouro na mão que tu não consegue avaliar e não consegue repassar, né? Poderia vender, né? Digamos isso, ou pelo menos fração fracionar. Uma fração, isso. Eu tenho um lote de 1.500 metros, eu posso fracionar, né? Na questão de regularizar, depois fracionar, claro que você pode. Mas para isso tu precisa fazer esse caminho inverso. Mas hoje eu acho que fica mais claro para essas áreas que não são bem no centro da cidade, que tu vai expandindo, se bem que temos áreas também bem centrais que são irregulares, tá? Sim, então tem áreas próximo de córregos da cidade, tudo que a gente sabe que é irregular, que pode ser regularizado. E então a gente consegue ver isso. Nossa, se o lote está valendo de 220 metros, está valendo 100 mil reais aqui do meu lado, quanto vale o meu de 1.500? Então isso é uma coisa que tu consegue ver o patrimônio que tu tem na mão e só a partir da regularização. Porque aí sim, quando tá matriculado, tu consegue vender financiado, tu consegue, né, transformar aquilo realmente em dinheiro vivo, né? Capitalizar. E o imóvel tá mais valorizado, né? Um exemplo que a gente tem, que é uma área que eu acho que teve um crescimento muito grande e até pouco tempo era uma área rural, é o quilômetro 3. Quilômetro 3, ele era área rural. Lá as matrículas todas são rurais, digamos. Claro que foi feito loteamento, digamos assim, novo, mas o pessoal que morava lá eram áreas rurais, foi sendo fracionado, vendido, e hoje ele é urbano, né? Então, o que acontece lá? A gente tem um caso desses, a gente tá fazendo reurb lá. Porque o pessoal também não entendia, não tinha, porque... o que 3, 4 anos atrás tava correto. Sim. Né? Então hoje, com esse crescimento da cidade, a gente acaba tendo que se adequar. Querendo ou não, é uma questão também de estímulo à mudança de uma cultura, né? Onde o pessoal às vezes não se preocupa muito com todo esse desenvolvimento e menos ainda com as futuras gerações, né? Vai levando. Eu digo que na questão da herança ali, da partilha, quando acontece, só quem já passou por um problema desses que entende, né? Todos os perrengues legais e mesmo com parentes que pode dar, né? Então o negócio tu regularizar hoje, cada um coloca no seu nome, deixa certo, porque quando for entrar, né, num litígio, algo assim, que tu vai ver que deveria ter feito, né? Ter gasto isso. E levar essa mensagem até as pessoas também é a missão também de vocês, claro. Né? Sim, de mostrar que é bem melhor resolver isso quando tá tudo certo do que esperar uma adversidade para resolver. Isso. Porque como a gente comentou, né, o fato de pagar o IPTU não significa que está regularizado. Exato. Então, muitas pessoas às vezes acabam confundindo isso. Então, regularizado é quando o imóvel tá tudo matriculado na matrícula, né? Eu tenho uma escritura. Não, no cartório de imóveis. No cartório. A escritura, ela serve para fazer o registro. Exatamente. Então, deixar esse ponto mais claro. E acho que só para fechar, que daí muitas pessoas têm a dúvida, não, mas eu não... Já começam assim, eu não tenho dinheiro para regularizar agora, né? Isso. Então, dando uma noção, por exemplo, do que é quilômetro 3 que a gente pode dar aí, um terreno aí que deve estar valendo hoje agora com os loteamentos novos, 150, 200 mil reais, é um terreno que claro, que vai ter que ter o engenheiro, vai ter que medir, nós vamos ter que analisar tudo, mas que pode gerar em torno de 4, 5 mil reais todas as taxas para encaminhar ele, entendeu? Na questão do reurb, né? Então, quanto mais, por exemplo, eu moro ali e tenho 5 vizinhos meus que eu sei que querem ou que gostariam. Quanto mais gente daquele núcleo entrar junto com o processo, então mais célere, mais rápido ele vai acontecer dentro da prefeitura e os custos também vão facilitar, porque a gente vai trabalhar de uma vez só. Então, quanto mais gente do mesmo núcleo entrar, é mais fácil para todo mundo e mais fácil da gente conseguir o carimbo lá na frente, né? Não, aqui eu vou analisar um processo de 30 casas, eu vou analisar um de 2 casas. A prefeitura vai, claro, que dá uma... Considera também, né? Isso. Então, aí quem sabe, quem tem um vizinho, quem tem um conhecido, quem tem uma chacrinha aí e gosta disso, acho que é legal conversar aí com o pessoal, que sim, tem uma potencialidade imagina a velocidade de Santa Rosa está crescendo. Talvez daqui uns dias tenha um loteamento do seu lado e você podia já estar vendendo os lotes aí de um preço bem bom, né?
Maravilha, gente. Espaço Imobiliário rolando por aqui com Marcelo Maicá e hoje também com a Karen Danigno, que nos abrilhanta aqui com a tua presença, Karen. A gente então vai para a finaleira aqui do nosso espaço. Quero te deixar à vontade para te fazer mais alguma colocação e dizer um até breve, né? Um até breve. Não, acho que é isso que a gente comentou. A gente trabalha com regularização imobiliária, né? Também falando um pouco da regularização fundiária, mas também regularização das casas, enfim, que fez um puxadinho ali atrás. Isso tudo a gente também consegue, rural, urbano, não importa a localização, acho né? que fala um pouco da rota. Sim, por favor, faz um merchan bem feito aí. Nós temos o escritório localizado ali no edifício Ferramis. Então, nós temos uma equipe, como eu já comentei, né? Aqui no centro da cidade de Santa Rosa, super bem localizado, bem né? localizado, isso. Nós temos, então, o Marcelo, que é nosso parceiro, é corretor de imóveis. Temos o pessoal da topografia, engenharia, arquitetura. Então, estamos bem equipados para atendê-los. Maravilha, e tem entrevista com essa super profissional aqui nos nossos canais, tá? Inclusive YouTube também, você pode procurar que tem entrevista especial, ela que veio aqui inspirar outras mulheres também na área da engenharia, né? E você pode procurar por Lá Vem Elas, que é a nossa programação, que a Karen já participou aqui com a gente. Marcelo Maicá, meu querido, até quarta, o que mais você trouxe aí? Acho que por hoje é ficar no aguardo do pessoal ir para conversar, né? E realmente sem compromisso, sem custo, né? Nos convida aí, eu dou um pulo, né? No seu núcleo lá, onde você vive, né? E fica meu abraço aí. Então, hoje realmente o assunto é sobre a rota, sobre o REURB, né? Então, fico à sua disposição. Maravilha, e até a quarta que vem com mais Espaço Imobiliário, o seu espaço de ficar bem informado aqui sobre o setor da habitação com o imobiliário Marcelo Maicá, corretor de imóveis. A gente vai indo nessa já, 13h49. A gente vai trazer música ainda para você, tem uns recadinhos bem importantes e às 14h eu estarei de volta com o Melhor da Tarde. Modéstia à parte, é o Melhor da Tarde por aqui da 106.3. A gente traz músicas, resumos das notícias, interatividade, todas as marcas da comunicação Rádio Fema. Obrigada por preferir a 106.3, a emissora feita para você.